Oi, crianças! E aí, como vocês estão? Como estão passando essa quarentena em casa com a família? Espero que vocês estejam bem. Saudade, eu já sei que todo mundo tá um pouquinho. Se divertindo e estudando bastante com a família. Hoje, dia 6 de maio de 2020, nós vamos estudar um pouco de ciências, conforme já está no nosso cronograma. Então, pode ir pegando a apostila para acompanhar a explicação da Tia Lô, para em seguida vocês fazerem todas as atividades que estão propostas, tá bom? A abertura dessa unidade da apostila de ciências, ela traz pra gente uma imagem, né, de pessoas na feira, fazendo compras. E aí a Tia Lô colocou uma representação aqui no meu notebook. O que é isso, né, que a Tia Lô colocou? Geralmente a gente não presta muita atenção, né? Tá com fome, come alguma coisa, mas é do alimento que vem toda a energia do nosso corpo. Sem ele a gente não consegue correr, pular, nem brincar, nem dormir, nem fazer nada, muito menos estudar. Porque uma alimentação equilibrada é muito importante para que, ó, a nossa concentração e nosso cérebro fiquem afiados, tá bom? Então, essa unidade vai trabalhar o quê? No nosso segundo bimestre. Nós vamos falar um pouco sobre os alimentos, tá? E como ocorre a nutrição do corpo, porque nós sabemos que o corpo precisa de água e de oxigênio, e ele precisa também de muitos nutrientes, e eles vêm da nossa alimentação, tá bom? Depois a gente tem a nossa apostila falando um pouquinho sobre como ocorre a nutrição do corpo, tá bom? Eu vou pedir para que vocês leiam todos esses textos depois, tá? Tia Lô só tá fazendo uma breve explicação do que tem na nossa apostila. Bom, a apostila traz pra gente o que é metabolismo. Uma palavra diferente, né? Mas nada mais é do que as nossas células, lembra que são as pequenininhas que estão dentro do nosso corpo? Que elas estão trabalhando e elas estão produzindo. Ela pega esse alimento que a gente come e faz ele virar partículas pequenininhas que vão nos dar energia, disposição, tá bom? E o nome desse processo que acontece dentro das células é chamado de metabolismo celular, tá? E é através do metabolismo que a gente consegue crescer, né? Extraindo todos os nutrientes presentes, não só na água, como também nos alimentos. Bom, a nossa apostila também fala que, além dos alimentos fornecerem energia para o nosso corpo, eles são essenciais para a manutenção do corpo. Quando a gente tem um machucado que não sara, que não faz uma casquinha, opa, posso estar ingerindo um pouco menos de vitamina do que o meu corpo precisa, né? Ou então, se eu estou me sentindo muito doente, fico doentinho muito fraco, pode estar faltando vitaminas também no nosso corpo, tá? E esses nutrientes, né, eles podem ser os alimentos de origem vegetal e de origem animal. O que é de origem vegetal? Tudo aquilo que é planta, que é grão, tá bom? Que são verduras e legumes. Já de origem animal, nós temos as carnes, né, os ovos, os leites, produtos de laticínio, tá bom, pessoal? E aí, a nossa apostila traz uma questão bem interessante aqui no É Verdade. Ela pergunta pra gente, né? Ela fala que nós sabemos que frutas são ricas em vitaminas, mas ela quer saber se o pepino, por exemplo, ele tem mais água do que a melancia. E aí, o que vocês acham dessa afirmação? É verdade. O pepino ele é constituído de 96% de água, enquanto a melancia de 94%. Ou seja, eles não ficam distantes um do outro, né? Mas o pepino tem mais água do que a melancia. Outros alimentos também são ricos em água, tá? O abacaxi, os tomates, que mais? Alface e muitos outros alimentos. Na verdade, todos têm água. O que varia é a quantidade de água que tem dentro deles, tá bom? E depois a nossa apostila vai falar um pouquinho pra gente sobre o que são nutrientes. E os nutrientes nada mais são do que elementos que são componentes nos alimentos. E eles são separados em proteínas, lipídios é a mesma coisa que gordura, tá bom? Vitaminas, sais minerais e carboidratos. Na aula de hoje a gente vai ver apenas 3 desses e depois nós vamos dar continuidade nesse estudo, tá bom, pessoal? Bom, vamos começar falando sobre as proteínas. O que são proteínas?
Aqui nessa imagem, a tia Lô colocou alguns exemplos, tá? De alimentos ricos em proteínas. Vamos lá. Nós temos os ovos, peixes e carnes variadas, o brócolis, geralmente verduras e legumes com cor bem escura, um verde bem forte, eles são ricos em proteínas também, tá bom? Que mais? Vamos dar uma analisada. Nós temos o leite, é um alimento também rico em proteínas, tá bom? E aí aqui na nossa apostila, ela tá falando tudo isso, tá? Alguns grãos têm muita proteína, como ervilha, lentilha, feijão. E aí uma outra coisa muito importante é lembrar que as células do nosso corpo, que são as defensoras, os anticorpos, eles são basicamente constituídos de proteínas. Então as proteínas são essenciais para a manutenção da defesa do nosso corpo. Por isso que nós não podemos deixar de consumi-las, tá bom? Virando a página da nossa apostila, a página 6, tem algumas imagens, que é exatamente o que a tia Lô tá falando. E aí tem a atividade do jogo rápido, que é onde vocês vão ter que pesquisar, tá? Um alimento rico em proteína e escrever ali no jogo rápido, tá bom? Cada um pode responder aquilo que achar melhor. Em seguida, a nossa apostila traz pra gente o estudo dos lipídios. Que são lipídios, hein? Lipídio nada mais é do que gordura, e alguns alimentos mais ricos em gorduras são considerados fontes de lipídios. Aqui na imagem a tia Lô também colocou alguns exemplos que também tem na apostila, tá? Algumas carnes, como costela, picanha, que são mais gordurosas, queijos mais amarelados, eles têm mais gordura, a manteiga, até vegetais, como o abacate. Ele é um alimento rico em lipídios, mas que são bons, né, para a nossa saúde. O coco é uma fruta rica em lipídios. Temos alguns grãos, algumas castanhas também, tá bom? Que mais? O óleo de cozinha, óleo vegetal, azeite, né? Tudo isso é um alimento rico em gordura, lipídios. Ai, tia Lu, eu não posso consumir então porque ele é rico em gordura? Claro que não, você pode consumir sim. Inclusive, né, uma dieta equilibrada, ela pode sim consumir alimentos ricos em lipídios, mas o que? Nunca em excesso. Lembrando, pessoal, que quando a gente consome qualquer coisa em excesso, ela não vai fazer bem para o nosso organismo. E com os lipídios não é diferente. Quando a gente consome muito mais alimentos ricos em lipídios do que o que a gente precisa, o corpo começa a armazenar gordura, tá? Em diversos locais. Isso pode ocasionar tanto aumento de peso, tá? Obesidade, quanto também problemas de saúde. Pode entupir alguma veia, né? Elevar o colesterol. Então, é sempre bom a gente estar fazendo um exame, indo ao médico, para saber como que tá dentro do nosso corpo. Porque às vezes a gente não ganha peso, não tem aparentemente um acúmulo de gordura e pode estar com alguma veinha com um pouquinho mais de gordura do que necessita. Não necessariamente estarei acima do peso, mas posso estar com problemas por consumir lipídios demais, tá? Esses alimentos ricos em gordura. Por isso, retomo novamente. Não é só pelo peso, né? É porque os alimentos podem trazer problemas cardiovasculares e nós devemos consumi-los com um pouco mais de moderação. Aqui no box desafio da página 7, ele está perguntando pra gente se é possível cozinhar sem uso de óleo. Hoje em dia a gente já sabe que sim, né, pessoal? Eu acredito que muitos em casa também já viram a mãe e o pai cozinhando, né? Tio, a tia, o avô ou a avó. Arroz, a gente cozinha ele na água, os ovos também, né? Algumas carnes também podem ser cozidas na água, no vapor. Nós podemos também assar, grelhar, sem o uso de gorduras em si, né? No caso, o óleo e a manteiga. Então, é possível, né? Só não tem algumas pessoas que acham um pouco mais difícil, né? De estar praticando. Mas não é impossível. É só a gente, né? Fazer uma organização da semana e tentar segui-la para ter uma alimentação mais saudável. E aí, último nutriente que nós vamos falar hoje são sobre as vitaminas. Elas são, pessoal, extremamente fundamentais para o funcionamento do organismo, tá? Do organismo como um todo. E aí, na nossa apostila, lá na página 8, ela tem uma tabela, tá? Uma tabelinha, ó, em que está falando o nome de algumas proteínas, tá? E o que pode causar
se a gente deixar de consumir alguma delas, tá? Vou ler um exemplo da nossa apostila. A vitamina A gente encontra ela onde? Tá falando a apostila. Vegetais, cor verde escura, leite, derivados como queijo, iogurte. E se a gente não tomar muita vitamina A, né? Não tá consumindo as verduras, os legumes e os alimentos adequados, nós podemos ter alguns problemas, como problemas na pele, nas articulações, né? Pode até causar cegueira. Ai, meu Deus, eu fiquei 2, 3 dias sem comer, eu vou ficar doente? Não. Vamos lembrar que esses problemas são decorrentes de uma vida inteira, né? De um certo período de tempo, sem manter uma alimentação saudável. E mais importante ainda e mais legal é que as vitaminas estão em todos os alimentos. Cada uma com o seu, cada alimento com a sua vitamina específica. E aí a tia Lu só quer ressaltar que a vitamina D, ela pode ser encontrada em alimentos, né? Ovos, cereais, leites. E a falta da vitamina D, ó, ela faz com que a gente perca cálcio nos ossos. Mas não é só na alimentação. A vitamina D, a gente também pode estar adquirindo ela ficando alguns minutinhos por dia expostos ao sol. O sol faz com que essa vitamina D, tá? Que a gente já tá dentro do nosso corpo, entre em ação. E aí ela consegue deixar mais benefícios, né, para o nosso corpo. Por isso que é tão importante a gente tomar sol diariamente ou assim que for possível, né? Uma outra coisa que a tia Lô quer abordar com vocês é que tudo que a gente consome em excesso faz mal e em falta também, né? Quando a gente não consome tanto de vitaminas que é o adequado, nós podemos ter uma avitaminose, ou seja, alguma doença, algum problema causado pela falta de vitaminas no corpo, tá bom? Mas se eu consumi-las em excesso, eu posso ter hipervitaminose, que também não é bom para o nosso organismo, tá? Por isso, é muito importante que a gente mantenha um equilíbrio entre todos os elementos, consumindo os mais saudáveis em maior quantidade e aqueles mais gordurosos em menor quantidade. Mas a gente não precisa deixar de comer nenhum deles, tá? Pode aproveitar todas as gostosuras que existem, né? Que o papai, a mamãe e a família faz pra gente. Bom, de acordo com essa aula, vou deixar uma tarefinha para vocês, tá bom? Vocês vão ler os textos da apostila para aprofundar mais o que a tia Lô disse, tá bom? Em seguida, quero que vocês respondam ao jogo rápido da página 6 e também quero que realizem a atividade Hora da Leitura da página 9, tá? É um texto que vai falar de alguns cuidados que nós devemos ter com a pele no verão, tá bom? Leiam o texto e respondam as questões de interpretação desse texto, tá bom? Qualquer dúvida já sabe, a tia Lu está aqui, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.